Irmãos, hoje venho falar sobre algo que muitos falam, alguns sentem, mas poucos compreendem. O tempo da separação chegou. O planeta que vocês conhecem como Terra, Gaia ou Tiamat está passando por uma transição irreversível e natural. É o fim de um ciclo. E ao contrário do que muitos acreditam, não há mais tempo para distrações, não há mais espaço para adiamentos. O trabalho sobre si tornou-se inadiável. Entendam isso como quiserem, é um fato e ponto. E é difícil aceitar, eu sei, mas essa encarnação será a última para a maioria dos que aqui estão. E o que acontecerá após a morte do corpo dependerá inteiramente da vibração alcançada por cada um. E antes que muitos pensem que estamos aqui apenas fazendo o papel do profeta do Apocalipse, deixo claro, não é sobre medo, é sobre consciência. Esta mensagem é sobre ação, esperança, luz e despertar. E para isso, é preciso olhar com sinceridade para a realidade que nos cerca. Ignorar os sinais seria negligência espiritual. Os acontecimentos que estão se precipitando ao redor do mundo, visíveis em qualquer noticiário, não podem mais ser tratados como coincidência. Nossa postura aqui é de alerta, sim, mas não de desespero, nem de pessimismo. É uma convocação à lucidez. Porque quem enxerga, age, e quem age, transforma. Aqueles que tiverem purificado seus corações, que estiverem em sintonia com a nova vibração da Terra, poderão retornar à sua origem, ou, se for necessário, continuar seu caminho nesta nova Terra, que ainda está em gestação. Uma Terra em processo de elevação que caminha em direção à frequência que muitos chamam de quinta dimensão. Mas atenção, essa transição não será cinematográfica. Não haverá um espetáculo visível aos olhos físicos. A maioria das pessoas simplesmente não perceberá o que está acontecendo. Continuarão suas vidas presas ao automatismo e só ao desencarnar se darão conta, tarde demais, de que seguiram inconscientemente para orbes de mesma vibração, para dar continuidade ao seu ciclo de aprendizado, ainda inconscientes. Aqueles que não alcançarem o nível vibracional mínimo não permanecerão aqui. Serão levados a mundos compatíveis com sua frequência, mundos mais densos, mundos mais primitivos. Esse processo não é novo. Algo semelhante ocorreu em Capela, como relataram vossos irmãos espiritualistas, considerando, é claro, as devidas correções quanto a datas e proporções, já que, como é comum em comunicações mediúnicas, tais informações podem conter distorções. Lá também houve uma transição planetária e muitos que não acompanharam a elevação vibracional daquele orbe foram encaminhados à Terra. Por isso, entre vós, caminham hoje os chamados exilados de Capela. E da mesma forma que eles vieram, muitos dos que aqui vivem hoje também partirão. Serão no futuro os exilados de Tiamat, ou exilados da Terra, se preferirem. Mas entendam, a separação que virá, aquela que foi anunciada por Yeshua a Yohanan, não será entre os santos e os pecadores, entre os sábios e os ignorantes, entre os instruídos e os simples. Quando ele disse: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13:30. Ele falava da separação entre aqueles que estão sinceramente buscando se transformar e aqueles que permanecem mergulhados na ilusão, no ego, na inércia. O trigo não é composto apenas por mestres iluminados. O trigo são aqueles que erram tentando acertar,
que caem, mas se levantam com o coração limpo, que se olham no espelho e reconhecem suas sombras, e mesmo assim seguem tentando iluminar-se. Essa é a chave, a intenção. Mais vale um ser simples, com o coração puro e sincero, do que alguém cheio de conhecimento e vaidade. Saibam, meus irmãos, não será Yeshua, o personagem histórico, que voltará. Essa crença de que Jesus voltará para salvar os fiéis é um triste engodo criado por aqueles que desejam manter a humanidade submissa, adormecida e enredada num ciclo infinito de sofrimento e manipulação. A ideia por trás desse conceito é ainda mais nociva. Ela induz as pessoas a terceirizarem sua salvação. Acreditam que basta esperar, que basta crer, que basta ser fiel a alguma doutrina para receber a recompensa. E com isso, deixam de agir, deixam de transformar-se, e a salvação, que é interna e intransferível, simplesmente não acontece. É preciso que se compreenda com clareza: Yeshua foi apenas uma das encarnações de um ser muito mais antigo, uma consciência elevada que já esteve entre vós com outros nomes, como Akenaton, entre outros, cada vez cumprindo um papel específico em seu tempo, de acordo com a necessidade da humanidade naquele ciclo. Esses nomes e rostos foram apenas vestes temporárias de uma mesma essência, a força crística, que se manifesta ao longo das eras terrestres sempre que o chamado se faz necessário. Portanto, o ser que um dia encarnou como Yeshua retornará, sim, mas não para salvar. Ele voltará para liderar aqueles que escolherem se libertar, para guiar os que estão preparados para trilhar com consciência e responsabilidade o caminho de volta ao lar. Entendam, os verdadeiros inimigos da humanidade não estão nos palcos políticos ou nos templos religiosos, embora estes estejam sob o domínio dos verdadeiros inimigos. Há milênios, esses manipuladores da realidade têm um nome: arcontes. Eles são os verdadeiros senhores da inconsciência. São eles que alimentam a guerra, o medo, o ódio e a divisão entre os homens. Mesmo seres de raças conhecidas por vocês, como os Anunnaki negativos, os reptilianos, os Greys, entre outras. E mesmo figuras humanas de grande influência no planeta, como líderes políticos, chefes religiosos, gurus espirituais, mega empresários e influenciadores artísticos e culturais, todos esses, em sua grande maioria, não passam de marionetes. Suas mentes estão completamente manipuladas pelas forças trevosas. Agem como peças dentro de um tabuleiro cuidadosamente montado pelos arcontes, cujo único objetivo é manter a humanidade distraída, dividida e desconectada de sua verdadeira essência. Seja nas decisões políticas globais, nas religiões institucionalizadas, nos movimentos de massas ou nas tendências culturais, tudo é cuidadosamente infiltrado e dirigido por essas inteligências que operam nas sombras. E por isso eu vos alerto: nada do que chega pelas mídias públicas está isento de influência. Televisões, rádios, redes sociais, canais espiritualistas, todos, em algum grau, estão contaminados. Inclusive esta mensagem. Sim, até mesmo minhas palavras podem ser distorcidas. Por isso eu vos digo: não me sigam, voltem-se para dentro. A verdade não está no que se ouve, mas no que se sente. É no silêncio do coração que o Pai habita, e é aí que está o verdadeiro caminho. Trabalhem em si mesmos, façam sua reforma, elevem seus pensamentos, limpem seus corações, porque a separação já começou. E acima de tudo, não desistam. Não desanimem, não parem por nada. Tenham resiliência, perseverança,
Coragem, porque não chegarão lá apenas os que já estão prontos, mas também os que estiverem no caminho e estiverem prontos para continuar. Aos que caem e se levantam, os que seguem, mesmo sem força, os que escolhem a luz, mesmo em meio à escuridão. E todos somos trigo. A pergunta é: quanto joio você cultivou erroneamente em sua plantação? É chegada a hora da separação do joio do trigo, e cada um deve fazer isso por si mesmo. Eu sou Ninurta, e vim lembrar que o trigo não nasce pronto, mas é aquele que escolhe crescer. Até a próxima mensagem.